E aí, pessoal, números que indicam um Renato diferente. Nós temos chamado a atenção para esse novo Renato. E hoje, mais um indício disso. Calef na construção de um novo Renato. Guerra na construção de um novo Renato. Até que ponto o Grêmio está diferente? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora eu quero fazer para vocês um convite. E o convite é dos Supermercados Vieser. Há mais de 35 anos em Canoas, aqui do lado. Vale a pena conhecer, um atendimento personalizado, lojas muito bonitas, com muitos descontos, com um clube de benefícios único, Super Vieser. Uma empresa totalmente familiar e que passa isso para todos os seus funcionários, que funcionam assim e atendem de uma maneira muito querida. Muito querida. Super Vieser, não deixe de conhecer. Gente, a gente tem citado aqui uma série de situações envolvendo o técnico Renato Portaluppi. Nós falamos da relação dele com a diretoria, um Renato mais light nas entrevistas, treinamentos muito mais específicos. A gente coloca aqui imagens em cima de imagens de um Renato muito adequado às novas culturas de treinamento. Nós falamos aqui também um Renato que voltou a dar espaço para jovens, a gente está vendo o Zinho jogar com 19 anos. As coisas de fato estão mudando no Grêmio. E eu coloco, quando eu digo assim, qual é o efeito Calef, o efeito Guerra na relação do Renato, nós temos mais um dado para agregar para vocês. Renato esteve no Grêmio em 17, especialmente, chegou no final de 16, em 18, em 19, em 20, início de 21, Renato saiu. Pois, o que podemos ver nesse ano é um número que evidencia essa nova disposição do Renato para trabalhar. O Grêmio tem, de todos os períodos trabalhados pelo Renato, a menor média de idade do seu grupo de jogadores. No ano de 17, o Grêmio tinha 26 anos de média. No ano de 18, o Grêmio tinha 27 anos e 2 meses de média. No ano de 19, o Grêmio tinha 27 anos e 1 mês. No ano de 20, que para muitos é o ano do início da derrocada, do início da queda, do início do fim da gestão Bolzan, todos colocam no ano de 20 o início dos problemas, que vem a ser a terceira gestão, né? O primeiro ano da terceira gestão de Romildo Bolzan, o Grêmio tem a maior média, 27 anos e 7 meses. Pois esse ano é mais de 2 anos mais baixa a média dos jogadores. O Grêmio tem média de idade de 25 anos e 3 meses. A menor média, repetindo, da gestão Renato junto ao vestiário do Grêmio. Isso é mais um, ou esse é mais um ponto fundamental dessa construção. O Grêmio tem jogadores veteranos no grupo. O Grêmio tem o Luiz Soares, o Grêmio tem o Jeromel. O Grêmio tem o Diego Souza, que está se aposentando, que a gente até não leva tão firme. Mas o Grêmio tem Adriel, o Grêmio tem Zinho, o Grêmio tem Bitelo. O Grêmio contratou jogadores mais jovens, Carbajo, Cristaldo, jogadores mais jovens. Mas o Grêmio contratou experientes também, contratou o Vina, contratou o Reinaldo. O Grêmio parece estar mesclando, o Grêmio contratou o João Pedro, que é jovem. Contratou o Fábio, que é um pouco mais experiente. O Grêmio liberou o Thiago Santos. O Grêmio tem o Diogo Barbosa, que também é um jogador mais experiente. O Grêmio consegue mesclar, mas o curioso é que o Grêmio, mesmo mesclando, mesmo tendo jogadores experientes, tem uma média muito mais baixa do que as médias anteriores. O que indica uma mudança também nesse quesito dessa postura da direção em relação a Renato, e Renato abrindo, de fato, uma nova história, uma nova conduta na construção do Grêmio.
O ano de 2023, que começou em novembro de 22, parece estar mudando parâmetros. E nós não podemos ficar presos a velhos conceitos exatamente por ou ter problema com o Renato, ou porque não gosta disso e daquilo. O fato é que as coisas mudaram e isso a gente começa a ver não só em vídeos, não só na construção do time. Quem diria, o Renato mudou, por exemplo, a forma do Grêmio jogar. Acabou a história do procurar o extrema. Não. O Grêmio está jogando com 3 meias, o Grêmio está jogando com 2 volantes, 3 meias que não param de correr. Nós temos, sim, muitos indícios de uma nova história, a construção de uma nova situação, e nós precisamos, sim, aplaudir e valorizar o técnico Renato Portaluppi e, obviamente, valorizar também os dirigentes. Os dirigentes, Guerra, Calef, Brum e todo o conselho de administração. Quando a gente recebe dados e não fica no eu acho, aquele empirismo todo o tempo, a gente começa a ver mudanças. E aí é legal a gente falar nisso, porque isso muda conceitos que são previamente definidos. O famoso preconceito, que é os jovens não jogam, time de veterano, time de cascudo. Como assim time de cascudo? Como assim? O que é um time de cascudo? O Grêmio, por exemplo, nesse próximo jogo aí, tem uma tendência importante a ter um time abaixo de 25 de média. E aí? Como é que a gente faz? A gente segue com aquele preconceito? Ou a gente dá a mão à palmatória e diz o seguinte, não, as coisas estão mudando e nós temos que valorizar o que está mudando. E neste caso aqui, é algo que está mudando. Ah, mas os dirigentes botaram... Não interessa. O resultado está aqui. O número está aqui para a gente olhar. E a gente não precisa ter preconceito. A gente pode simplesmente olhar isso e dizer, tá certo. É exatamente isso que está em jogo aqui. É exatamente essa relação que está em jogo aqui. A mudança de conduta na forma de trabalhar de um Grêmio que quer se reconstruir. Um Grêmio que quer viver uma nova página. Um Grêmio que quer viver uma nova história de vitórias. É assim o funcionamento da vida. E é assim que a gente deve proceder. Olhar, entender, se desfazer de preconceitos e tentar olhar para frente. Eu, por exemplo, que fui um grande crítico do Renato, em muitas dessas oportunidades aqui, hoje vejo um Renato diferente, sim. E preciso valorizar, sim, o que ele está desenvolvendo. Tem coisas a arrumar? Claro que tem. O DM, por exemplo, precisa arrumar. Mas a gente não vai deixar de criticar quando achar que as coisas estão ruins. Agora, quando as coisas melhoram, como é esse número aqui, as coisas melhoram. E a gente tem que estar aqui para lembrar sempre e falar tudo. Papo de gremista para gremista, falando tudo. O que se gosta e o que não se gosta. A vida é assim e a gente está aqui para isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.